E aí, pessoal? Então vamos para a aula de update. Ok? Então, a instrução de update ela vai modificar o valor de um atributo ou um conjunto de atributos em uma ou mais linhas duplas de uma tabela. Tá? Então, enquanto o comando insert ele vai inserir linhas, vai inserir valores nas linhas do banco de dados, o update ele vai modificar esses valores. Tá? Então, com insert eu posso apenas inserir linhas novas. Para eu poder alterar os valores das linhas que já existem, eu preciso utilizar o comando update. Tá? Como que é a sintaxe do comando update? Vai ser update, nome da tabela, set, coluna igual valor da expressão, vírgula, coluna 2 igual valor da expressão, vírgula, assim para todas as colunas que forem necessárias. Muito importante, where, condição de localização. Nós vamos ter um where no update, tá? Onde que o update ele representa que a gente quer modificar a linha, o nome da tabela é o nome da tabela, a coluna 1 representa o nome de cada coluna que tu vai querer modificar as informações, e o where, mais a condição de localização, ele representa as condições de quais linhas serão alteradas. Então a gente tem que dizer quais informações que a gente vai alterar e em quais lugares elas serão alteradas, que é para isso que existe o where. Tá? Exemplo, então a gente tem aquela mesma tabela, né, que eu mostrei do insert, tá? Com as restrições e tudo mais. E aqui a gente tem os updates, tá? A gente tem aqui alguns updates que eu vou mostrar para vocês e depois termina a aula. Deixa eu só, então, ir aqui. Então, nós temos aquela mesma tabela com as informações que a gente tinha visto na aula de insert, tá? Então, agora a gente vai fazer alguns updates, beleza? Então, vamos lá. Fazer um update, entre aspas, completo, tá? Como que é isso? O update, no caso completo, aqui eu estou dando um exemplo, é que eu estou setando todas as colunas, tá? Ou seja, eu vou fazer update, vou atualizar a tabela pessoa, isso, set. Então, a coluna ID pessoa, o valor vai ser 1. Na coluna nome vai ficar Maria. Na coluna CPF vai ficar o CPF dela. Na coluna endereço vai ficar o endereço. Na coluna cidade, Uruguaiana, na coluna CEP, esse número, tá? Todos eles são separados por vírgula, então ó, é coluna igual o valor dela. Então, como isso aqui é um numérico, eu não coloco entre aspas. Nome é um varchar, então eu coloco entre aspas. CPF, nessa tabela eu fiz como varchar, coloquei entre aspas. Endereço, como é varchar, entre aspas, e assim por diante, tá? Depois da última coluna que a gente queira alterar, nós colocamos a instrução where. Aí, justamente, essas informações vão ficar para qual linha? Qual linha que eu estou tentando atualizar? Eu vou atualizar essas informações da linha 1. Deixa eu abrir uma nova aba aqui para mostrar a tabela. Exemplo. Tá. Então, eu vou alterar as informações da linha 1. No caso aqui, eu estou colocando as mesmas informações da Maria. Então, o ID dela era 1, continua sendo 1. O nome dela era Maria, continua sendo Maria. Continua tudo basicamente igual. Eu altero, se não me engano, acho que o CEP. O CEP dela era 997.501.000 e eu estou alterando para 97.502.033. Ok? Lembrando, somente da Maria. Tá? Vou executar. Executado com sucesso, eu venho aqui, vou atualizar e a Maria, eu atualizei também o endereço, agora é Rua General Câmara e o CEP é outro também. Então, as informações que eu queria ficar igual, eu coloquei o mesmo valor e as que eu coloquei que eu queria que ficasse diferentes, eu coloquei eu alterei, né, no comando update, tá? A ordem das colunas influencia, professor? Aí que tá. Vamos ver aqui uma com as colunas fora de ordem. Tá? Como a gente está especificamente dizendo, update, tabela, set, coluna, valor, não importa a ordem das colunas, tá? Aqui eu coloquei em ordem inversa, mas poderia ser qualquer ordem, porque justamente a gente diz, coluna igual valor da coluna igual valor da coluna. Então, como já está bem ordenado aqui, não faz diferença se eu colocar o endereço aqui, ou se eu colocar o endereço antes do CEP, ou se colocar o nome antes ou depois do CPF, não vai fazer diferença, tá? Porque a gente já está justamente dizendo qual é a coluna e o valor da coluna. Tá? Então, não tem
não tem erro a gente fazer o update, tá? Lembrando que sempre precisamos colocar o where para dizer qual linha que a gente está alterando. Aqui no caso eu estou alterando a linha com o ID da pessoa que vai ser igual a 3. Tá? Por isso que é sempre importante a gente sempre ter alguma chave, né? Alguma chave primária com valores únicos. Tá? Então com isso eu vou conseguir alterar somente essa linha. Beleza? Nesse caso aqui ó, eu inverti a ordem. Aqui do João, o que eu estou alterando dele? Eu acho que eu estou alterando, eu estou alterando o CEP dele. Tá? 97.502.030 e aqui estava 97.501.001. Tá? Vou executar. Deu com sucesso. Vou atualizar aqui. Aqui, ó. João, tal. E tá aqui o CEP dele. Eu atualizei. Ah, é o 3, desculpa. Não é o ID2, não é o ID3. Tá aqui, tá? Tudo bem. Professor, então, mas se eu quiser alterar somente uma coluna, eu quero manter os valores das outras colunas iguais, eu só quero alterar, por exemplo, o CEP. Eu só quero alterar o CEP, eu não quero alterar o resto das informações do 4, que quem é que é o 4? Do Pedro. Eu só quero alterar o CEP dele para 504.010. Aqui está 502.100. Tá? Posso fazer isso? Posso. Como? Eu simplesmente coloco o update pessoa 7, a coluna, que é o CEP que eu quero alterar, o valor que ele vai ficar, where ID pessoa, no caso eu só quero alterar do ID4, da pessoa 4. Só isso. Vou executar, venho aqui, deixa eu verificar se alterou, ID4 está aqui, ó, 504.010. Certinho. Tá? Funcionando tudo certinho. Professor, eu posso dar um comando update sem where? Pode. O problema é o seguinte, ele vai alterar todas as linhas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, aqui já está tudo uruguaiana. Deixa eu editar aqui a Gabriela e eu vou colocar aqui vazio, executar e aqui também vou tirar nulo, não. Pode ser. Tá, um ficou nulo, numa linha ficou nula e da outra está vazio aqui na cidade, ok? Se eu colocar um comando update sem where, ele vai alterar a cidade para a Uruguaiana de todas as linhas, tá? Então, olha só, vou executar. Então, todo mundo onde que já estava Uruguaiana continua Uruguaiana e inclusive a Gabriela, que eu acabei de apagar, e a Ana também, que eu tinha acabado de apagar, se transformou a cidade também em Uruguaiana, tá? Então, muito cuidado. Quando vocês forem trabalhar com update, não coloquem. Não faz sentido, assim, não faz sentido não. É raríssimas as ocasiões que a gente vai ter um update que a gente queira alterar todas as colunas de uma vez só, tá? Desculpa, uma coluna de todas as linhas de uma vez só, tá? Então, cuidem isso. Normalmente, na aula, pelo menos, vocês não vão ver isso. Tá? Vamos lá. Tá, mas professor, eu não quero alterar de todas as linhas, mas eu quero alterar de duas linhas. Eu quero colocar um endereço, por exemplo, duas pessoas moram na mesma rua. Tá? A linha, no caso aqui, o ID5 e ID6, que são 5 e 6, as pessoas, no caso, sem nome aqui. Eu coloquei errado aqui o endereço, para do Lima 7 de setembro. Eu gostaria, as duas moram juntas e elas moram na General Hipólito. Como é que eu posso fazer isso num comando só? Vai ser update, pessoa, set, endereço, igual ao valor do endereço, where, onde o ID da pessoa seja igual a 5, então vou alterar aqui da pessoa 5, ou o ID da pessoa seja 6. Então, se o ID da pessoa for 5 ou for 6, a rua vai ser alterada, tá? Lembrando que esse where aqui, pessoal, ele serve para qualquer condição where que a gente aprendeu durante a aula lá no select, tá? Aqui eu coloquei uma cláusula or, mas poderia ser qualquer tipo de cláusula where que a gente viu lá no select, tá? Então vou executar e aqui a pessoa tá aqui, ó ID5 e ID6, General Hipólito. Certinho, tá? Deixa eu voltar aqui.
Então, como eu tinha comentado, nós podemos fazer qualquer tipo de cláusula where que a gente aprendeu. Então, por exemplo, eu quero alterar para Alegrete, a cidade para Alegrete, de todas as pessoas em que o nome inicie com a letra J. Então, esse tipo de coisa eu posso fazer também. Ó, eu vou atualizar da tabela pessoa a cidade para Alegrete. Em qual condição? Todas aquelas que iniciarem, que o nome iniciar pela letra J. Então, nesse caso aqui, quem são elas? Nós temos o João e José e só. Então, para eles dois aqui vai ficar a cidade Alegrete. Vou executar. Deixa eu vir aqui. E João e José, Alegrete. Beleza? Muito bem. Então agora vamos tentar fazer alguns testezinhos, né? A gente consegue fazer update, forçar um update nulo num campo que é not null? Então olha só, o nome ele é varchar not null. A gente consegue fazer um update, conseguir setar nulo o nome do ID1 da pessoa 1? Vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Aqui ele disse que funcionou, mas dele deu um warning, ó. Ela não pode ser vazia. Então, quando a gente tentou dar um null, aqui o MySQL, o MariaDB, ele viu isso e ele impediu que isso acontecesse. Então, antes estava Maria e agora ficou vazio. Professor, então ficou nulo, quebrou a regra do que a gente tinha definido no banco de dados? Não. Isso aqui é uma string vazia. Isso aqui é um nulo, ó. Quando tiver escrito esse null aqui, ó, é porque esse campo está nulo, tá? Ou seja, ele não é uma string escrita nula. Isso aqui é a ausência de valor, tá? É tipo, vamos dizer o seguinte, existe uma caixa com brinquedos dentro, tá? É como se fosse esse João aqui. Existe uma string com as letrinhas do João dentro dessa string. Agora existe uma caixa vazia, é tipo esse nome aqui, ó, tá? Esse nome aqui é uma caixa vazia, é uma caixa sem nenhum valor dentro. Nulo é a ausência da caixa, não existe nada, é isso que quer dizer o nulo, tá? É a ausência de qualquer valor, inclusive da própria caixa, então não existe nada, é isso que quer dizer nulo, tá? É a ausência de qualquer valor, inclusive do próprio tipo. Então, nesse caso aqui, o que ele fez? Quando a gente tentou setar nulo, o MariaDB ele não deixa e ele coloca pelo menos uma caixa vazia lá dentro, entendeu? Nesse exemplo. Tá? Opa. Beleza. Campo nulo, tá. Bom, vamos testar então no campo unique. Vamos tentar setar na pessoa 2 um CPF que já existe, tá? Então, se a gente olhar aqui, o CPF 12345678901 é da pessoa 1 e a gente vai pegar esse mesmo CPF e tentar colocar na pessoa 2, tá? Lembrando que a gente tem a restrição aqui, ó, de que o CPF ele é unique, ele é único. Não podem existir dois CPFs iguais para duas pessoas diferentes, tá? Então, eu vou tentar colocar esse CPF na pessoa 2. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, deu erro. Ó, entrada 12345678901, que é o CPF, é duplicado para a chave CPF justamente porque já existe uma outra pessoa com aquele CPF. Então, se a gente olhar aqui, não vai alterar nada, tá? O CPF do João vai continuar o mesmo e o CPF da primeira pessoa também continua o mesmo. Ok? Unique, tá. Então, o update agora deu um campo sem restrições. Então, no caso do endereço aqui, lá como a gente definiu, ele pode ser um valor nulo. Tá? Vamos tentar setar nulo então no endereço usando o update. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, update, pessoa, set endereço igual a nulo. Aqui eu estou setando como nulo mesmo. Onde o ID da pessoa for 3. Tá? Vamos ver aqui, o ID da pessoa é 3 e por enquanto o endereço tem o valor. Tá? Vou executar isso aqui. Executou com sucesso. Deixa eu voltar aqui. E ficou nulo. Está aqui, ó, José Carlos, endereço nulo. Tranquilo? Por fim, então, um update de um campo com check. Tá? Então, no caso aqui a gente tem o CEP, ele tem o check, e ele verifica se o CEP é maior do que esse 90 mil aqui, 90 milhões. Tá?
pelo menos no Rio Grande do Sul, sempre inicia com o número 9, né? Então, eu coloquei essa restrição. Então, enfim, vamos tentar quebrar essa restrição do check, beleza? Vamos ver se ele aceita com o comando update. A pessoa, id pessoa igual a 4. Id pessoa igual a 4, tá aqui, ó. Pedro, tá aqui o CEP dele certinho, vamos ver, vamos tentar executar, vamos ver o que vai acontecer. Ó, deu erro, porque justamente a restrição do check da pessoa CEP falhou, ou seja, eu estou tentando inserir um número que não é válido, tá? E logo ele nem alterou as informações aqui do Pedro. Beleza? Ó, tá tudo aqui os CEPs, todos eles acima de 90 milhões, no caso. Tranquilo, gente. Ó. Tá aqui todos os comandos, tá tudo isso na própria aula aqui, tá? E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Esses comandos insert, update e delete realmente são simples, tá? Vai ter a lista de exercícios do comando update também lá no Siga, já tá a parte do insert. E depois eu já coloco o do delete. Beleza, gente? Feito.